Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Hoje então na nossa aula, a aula de Ciências Humanas, nós temos o tema, a importância dos mapas. Então, dentro da ciência geográfica, a gente sempre observa aí o uso desses mapas. Então, é uma forma também de nós representarmos o mapa, de representarmos o espaço, perdão. Essa forma de representação do espaço, nós temos alguns elementos ali que eles vão compor esse mapa, que eles são de extrema importância para que a gente possa fazer a leitura correta daquele mapa, ou a leitura correta daquele espaço. Então, quando a gente fala sobre um mapa, a gente faz a leitura dele semelhante à leitura de um texto, à leitura de um gráfico, à leitura de uma tabela. Nós começamos essa leitura, obviamente, pelo título desse mapa. Então, lá no título, algumas informações já são previstas. Nós veremos as informações como qual é o espaço que está sendo representado. Nós vamos observar ali, além do espaço, qual é o tema que esse mapa trabalha, e nós vamos observar qual é o período que ele está representando. Então, aqui nós já temos 3 informações básicas, sobre o espaço que está sendo representado, sobre quais são os elementos daquele espaço. Lembrando que ele sempre vai ter alguns mapas, por exemplo, se a gente visualiza o mapa do Brasil, todos nós já sabemos aquele formato, do território brasileiro. Então, para nós, talvez seja desnecessário colocar lá o nome, mas não são todas as pessoas que conhecem, esse aqui é o Brasil. Como se eu for colocar o mapa dos estados, por exemplo, o mapa do Piauí. Nem todo mundo sabe qual é o formato do estado do Piauí. Então, eu tenho que colocar lá escrito, qual é o espaço representado. Estado do Piauí. O estado de São Paulo, mesmo um estado de grande importância política, econômica para o território brasileiro, se colocar ele isolado ali, sendo representado, eu consigo olhar aquele formato e saber, olha, esse é o estado de São Paulo. Dificilmente eu vou saber isso. Então, eu preciso de ter lá no meu mapa essas informações, e isso já no título, para ser a primeira informação que nós temos, qual é o espaço que está sendo trabalhado. E aí, de acordo com o espaço, eu tenho também outras informações a serem trabalhadas. Então, o tema. Imagina, uma cidade como São Paulo, ou um estado como São Paulo, quantas informações eu poderia representar no mapa? Diversas. Então, eu não posso também colocar todas as informações daquele espaço. Eu preciso, de acordo com a minha necessidade, escolher a informação que eu vou representar. Então, é um mapa, que aí vem o tema, é um mapa hidrográfico, é um mapa sobre os climas do território do estado de São Paulo, é um mapa sobre a vegetação, é um mapa sobre a população, densidade demográfica, é um mapa cultural, por exemplo, um mapa turístico deveria ter ali as principais locais para um turista ir naquela cidade, os locais para um turista visitar naquela cidade. Então, eu teria ali patrimônios históricos, onde eles estão, teatros, clubes, Então, o que um turista deveria saber sobre aquela cidade? Então, eu colocaria ali, essa representação. Então, o tema que está sendo trabalhado. Lembrando que se eu coloco muitas informações naquele mapa, ele vai se tornar muito mais complexo, muito mais difícil de ser lido. E isso não vai me ajudar na hora de observar o mapa. Ao invés de me esclarecer sobre as informações, ele vai dificultar a minha leitura. Então, por isso que eu vou limpando ali essas informações e destacar uma delas, colocando ali qual é o tema. Lembrando que também período é importante porque o espaço ele é mutável, ele muda conforme o passar do tempo. Então, o mapa, vamos continuar com o tema São Paulo, com o espaço, São Paulo. Se a gente pega um mapa de 1910 e um mapa de 2010, 100 anos de diferença. Nós teremos várias e várias diferenças, bairros que surgiram ou até mesmo bairros que deixaram de existir. Nós teremos ruas que foram construídas, outras ruas deixaram de existir ou foram ampliadas. Então, muitas mudanças nesse espaço.
principalmente o crescimento dessa cidade. Então nós teríamos ali várias diferenças, né? Imagina um motorista de aplicativo dirigindo em São Paulo com um mapa de 2010. Ele conseguiria se movimentar ali? Ele conseguiria se localizar nesse espaço com um mapa ultrapassado? Com certeza não. Então nós precisamos, né, dessa atualização também do mapa, certo? E ele vai nos contribuir, vai nos ajudar a fazer a leitura do espaço. Acompanha comigo aqui. Em geografia você verá os temas cartografia e a importância da leitura de mapas, coordenadas geográficas, rosa dos ventos e os elementos de gráficos e tabelas. Nos quadros Ampliando os Conhecimentos você terá as oportunidades de aprofundar um pouco mais sobre os assuntos tratados. Textos, vídeos e hiperlinks têm a função de auxiliá-los nos estudos, além de complementar vários assuntos. Bons estudos. O interessante e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. A partir dessa necessidade, teve início o processo de registros em forma de desenhos e escritos gráficos. Em um primeiro momento, os dados eram inseridos em objetos simples, como madeira, cerâmica, pergaminho e, posteriormente, o papel. Com essa prática surgiu a cartografia, que corresponde a um ramo da geografia que tem como objetivo reunir um conjunto de técnicas, métodos e arte destinados à elaboração de mapas. Então, a cartografia justamente é a escrita de cartas, tá? E essas cartas, essa escrita, né, de cartas, justamente representando aí os espaços que nós precisamos. Os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como um papel. Em um mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular, como um bairro, cidade ou estado, e geral, como um país, continente ou mapa mundi. Então, espaços pequenos como espaços grandes podem ser representados em mapas. A partir da visualização de um mapa, é possível realizar uma análise de regiões de nosso convívio ou lugares muito distantes, mas que, apesar disso, podemos conhecer outras realidades em distintos temas como população, clima, economia, entre outras. O nível de eficiência do trabalho cartográfico é proveniente de todas as evoluções tecnológicas, a qual a sociedade vem atravessando, principalmente nos últimos 10 anos. A precisão dos mapas atuais é provocada pela quantidade de tecnologia utilizada para a coleta de dados, no qual são adquiridas através de fotografias aéreas, imagens de satélites e radares, além de informações oriundas de pesquisa de campo, que produz um trabalho com maior riqueza de detalhes. Então, até mesmo entre essas áreas, pensa o quanto a própria fotografia ela evoluiu nos últimos anos. E pensa também, olha só, fotografias aéreas. Era necessário no passado colocar um equipamento especial, uma máquina fotográfica, uma fotográfica especial embaixo dos aviões, né, acoplada ali no fundo do avião, e ela ia fotografando. À medida que o avião ele ia sobrevoando uma área, ele ia fotografando ali essas áreas. Depois essas fotografias elas eram sobrepostas, uma ao lado da outra, uma sobre a outra, e elas iam complementando ali esses espaços para mapear aquele espaço. Porém, na atualidade, olha só, satélites já são utilizados para isso. Então, as imagens de satélites sendo utilizadas, substituindo até mesmo muitas dessas imagens aéreas. E é claro, na atualidade, o mapeamento ele pode ser feito até de forma mais prática, né? Os drones hoje sendo utilizados para fazer essas fotografias aéreas, e nós temos também o uso aí de alguns aplicativos, de alguns programas que já têm uma grande base de dados, como por exemplo o próprio Google Earth, que já te fornece várias e várias imagens aéreas. Aliás, uma série, né? O Google Earth ele é um mosaico de imagens, então você já tem ali uma série de fotografias aéreas, você tem inclusive com
o Street View, né, o próprio carro da Google que passa pela cidade, fotografando ali várias áreas da cidade e colocando essas imagens para que você possa observar mais ou menos assim, em 360, né, em 3D, você consegue visualizar essas imagens da própria cidade, como se estivesse caminhando por aquela rua, conhecendo até mesmo o comércio local. Claro que esse aplicativo ainda dá um delay, né, quanto às imagens que são colocadas. Então, ele não é um tempo real. Ele é de 1, 2 anos, depende muito da atualização sobre aquela área, tá? Então, dá esse delay de tempo sobre as atualizações, por exemplo, do último ano ou dos últimos 2 anos, tá? Alguns locais até um pouco mais distantes essas atualizações, tá bom? Seguindo aqui, nós temos a fotografia aérea, já se tornou um processo antigo comparado às imagens de satélite. No entanto, configuram como um importante instrumento no processo de criação de mapas, pois possibilita a retirada de dados precisos e com grandeza de detalhes. Em 1903 foi realizada uma das primeiras fotografias aéreas. Quem promoveu esse feito foi o fotógrafo alemão Julius Neubronner, quando fixou pequenas máquinas fotográficas em pombos. As imagens de satélites são obtidas a partir de satélites que giram em torno da Terra. Os sensores fixados nesses retêm energia emitida pela superfície terrestre, reproduzindo em forma de imagens que são importantes fontes de dados para a criação de mapas. A partir das imagens de satélite, é possível promover medidas de planejamento para antecipar o crescimento urbano, além de conhecer os problemas ambientais e na proteção de florestas. As imagens de satélite permitem ainda identificar reservas de minérios e auxiliar nos serviços meteorológicos. Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula, tá? Mostrando essa evolução, principalmente das técnicas que são utilizadas com essas imagens de satélite, beleza? Pessoal, fico por aqui, tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!